próxima intervenção vai ser feita pelo Rui Ferreira, treinador de fundo, e o tema vai ser uma perspectiva de treino para a maratona. O som não está a chegar. Agora já estará correto? Já estão a ouvir? Sim, sim. Ok. Portanto, como dizia, vou fazer uma apresentação um bocadinho mais geral e superficial em termos técnicos e depois, se entenderem, podemos aprofundar na parte das dúvidas ou então depois mais tarde. Naturalmente estou ao dispor para conversar sobre este processo de treino. Como disse, esta apresentação incide muito sobre estas duas atletas que começaram no Futebol Clube Vizela, clube que eu represento e que sou responsável técnico, e que tive a felicidade de as acompanhar neste percurso, desde a formação até ao alto rendimento. A Carla Salomé Rocha, como disse, representa o Sporting Clube de Portugal, tem o seu recorde pessoal na maratona, feito em 2019 em Londres, com 2 horas, 24 minutos e 47 segundos. A Sara Catarina Ribeiro, também ela em 2019, mas na Maratona de Valência, o seu recorde pessoal de 2 horas, 26 minutos e 39 segundos. São duas atletas nascidas em 1990, têm precisamente a mesma idade e percursos desportivos bastante semelhantes. Estas duas marcas, estes recordes pessoais em 2019, valeram a qualificação e a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio este ano. A abordagem à maratona começa precisamente em 2016, quando a Salomé faz mínimos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nos 10.000 metros e a Catarina não consegue essa qualificação olímpica e na altura era importante nós fazermos aqui um ponto de viragem, era importante nós conseguirmos arranjar aqui um novo desafio, algo que motivasse a atleta, algo que fizesse com que a atleta não perdesse o foco no treino, arranjar um objetivo que a motivasse para continuar a treinar bem e para continuar a sua carreira de atleta e não se deixar levar pelo desânimo, que era na altura um grande objetivo e não ter conseguido a qualificação olímpica. Surge então o convite para a Maratona do Porto, através do Sr. Jorge Teixeira da Run Porto, e que acaba por ser no timing ideal para nós, porque veio, de certa forma, arranjar o tal objetivo que nós precisávamos. Nessa altura, então, eu deixo aqui algumas dúvidas que me surgiram enquanto treinador,
e que, para as quais eu precisava de arranjar resposta, uma vez que queria perseguir um novo objetivo, uma nova distância, a distância mítica, a distância rainha, que eu não estaria, de certa forma, minimamente à vontade para iniciar este desafio. Então, uma das perguntas era se seria o timing ideal. Portanto, nós, em Portugal, temos uma espécie de tradição, ou a nossa escola diz-nos que a maratona surge numa fase mais avançada da carreira, muitas vezes quase numa fase terminal da carreira, o atleta vai progredindo na distância e chega à maratona já com 30 e alguns anos. Portanto, eu na altura elas tinham 26 anos, ou neste caso a Catarina tinha 26 anos. Houve quem dissesse que poderia ser demasiado cedo para a abordagem à maratona, mas eu hoje em dia ainda continuo a achar que foi a altura ideal para esta atleta, e temos exemplos de alguns países que abordam a maratona aos 20 e poucos anos, algumas vezes até mesmo antes dos 20 anos. Depois, o que é que mudaria no nosso processo atual de treino? Isto é, o que é que nós precisávamos de mudar para fazer a abordagem à maratona? Se seria apenas mais volume, se seria treinar apenas no limiar anaeróbio, deixar de fazer trabalho lático, quantos quilómetros é que seriam necessários por semana para nós termos a quilometragem necessária para fazer face a esta distância, como é que poderíamos avaliar e controlar o processo de treino, e falávamos muito desta questão do teste de 30 km, que era algo que já vem da nossa escola de meio fundo e fundo, que muitos treinadores faziam e fazem atualmente, um teste de 30 km que daria, de certa forma, para aferir os níveis de forma do atleta 15 dias, 3 semanas, 4 semanas antes da maratona. Uma das questões também que me fazia alguma espécie e que eu gostava, na altura, de tentar encontrar uma resposta para tal, é que tínhamos, a nossa escola de meio fundo, mais uma vez, arranjava sempre uma meia maratona, 2 meias maratonas de preparação. Havia quem abordasse a meia maratona de uma forma em ritmos mais moderados, havia quem abordasse a maratona na sua intensidade máxima e na sua melhor. Faziam-se muitas das vezes recordes pessoais nas meias maratonas durante o processo de preparação específico para a maratona. Outra das questões era quantas semanas seriam necessárias para a preparação específica. Li várias vezes que alguns treinadores defendiam que começaria no mínimo 10 semanas, alguns passariam para 13, 14, 16, enfim, várias opiniões nesta área também que eu fui encontrando. Depois, uma das questões também que eu tinha na minha cabeça era qual seria o timing ideal para abrandar ou para fazer o tapering antes da competição. Como é que eu poderia definir os abastecimentos? Era outra questão, isto é, eu não dominava, de certa forma, esta questão dos abastecimentos, não sabia muito bem o que é que o atleta poderia ou não poderia utilizar para se abastecer, da forma como eu fazia, sabia alguma técnica específica nesse caso. E depois, da forma como o atleta poderia adotar o ritmo para a sua competição. Portanto, perguntas aparentemente básicas que nós, na altura, nos deparamos, assim que falamos da questão de treinar para uma maratona, começam a surgir estas dúvidas, às quais eu tentei rapidamente encontrar aqui algumas respostas. Algumas delas demoraram muito pouco tempo a encontrar, outras delas foi mesmo com a abordagem à primeira maratona que eu fui percebendo como é que as coisas funcionavam. Aspectos que eu considero que o atleta tem que estar reunidos, ou as condições que têm que estar reunidas para iniciar a preparação. A primeira delas é, naturalmente, se a atleta está motivada, se partilha do mesmo interesse que o treinador, se está devidamente motivada para abordar este processo de treino, que normalmente é um processo de treino de certa forma exigente, um processo de treino bastante desgastante e que o atleta tem que, de certa forma, estar motivado para fazer face a toda essa exigência, porque caso contrário as coisas acabam por não correr bem. Por outro lado, se tem a vida organizada, se precisa de mais tempo para o processo de treino,
Se a vida familiar está organizada de maneira a que todas as pessoas ou a família do atleta, ou as pessoas que o rodeiam mais proximamente, se estão motivados também e até numa perspectiva de ajuda para que o atleta tenha o devido suporte familiar e que muitas das vezes percebam até o cansaço exagerado que o atleta tem, a pouca vontade de sair, até ajudar nas tarefas domésticas, no caso de alguns atletas, isso é extremamente importante, porque as tarefas domésticas acabam por absorver grande parte do tempo que o atleta tem em casa e esse tempo pode ser aproveitado na recuperação, no descanso. Outra das questões é envolver toda a equipa, desde o médico, o fisiologista, o massagista, até os colegas de treino. Portanto, toda a gente a remar para o mesmo lado, o médico e o fisiologista, para perceber que tipo de estratégia podemos adotar durante estas semanas de preparação, não só em termos de análises clínicas, não só também em termos de testes fisiológicos para aferir os momentos de forma. A questão do massagista também é importante perceber o processo em que o atleta se encontra e de certa forma, marcar aqui ou delinear uma estratégia de recuperação, se calhar mais afincada nesta altura, para fazer face aos grandes volumes de treino. E a questão dos colegas de treino também, porque neste tipo de preparação é importante que o atleta esteja inserido num grupo e que os colegas de treino ajudem e façam companhia. Portanto, há treinos longos, o atleta precisa de companhia nesses treinos, precisa de ajuda nos abastecimentos. Portanto, isso é tudo aspectos a considerar para que se consiga iniciar uma preparação para uma maratona. Naturalmente que não estou a dizer novidade nenhuma a escolher bem a prova, não só pela questão, há, como todos sabemos, provas mais rápidas do que outras, há a questão de alturas do ano menos propícias para fazer as maratonas, cidades ou locais mais ventosos, portanto, naturalmente que a escolha da prova também é ela importante e pode ser determinante depois no sucesso ou insucesso da mesma. Coloquei aqui também fazer, obviamente, uma preparação individualizada, porque aquilo que eu vou falar aqui hoje em termos de conteúdos de treino, naturalmente é válido para estas atletas e pode não ser para outras. E venho partilhar a minha experiência, mas acredito que hajam vários caminhos que possam ser percorridos para chegar também eles ao sucesso. O papel do treinador na atualidade é, de certa forma, uma espécie de maestro. Pôr toda a gente em sintonia, desde o atleta, ao médico, ao fisioterapeuta, ao fisiologista, ao massagista, ao preparador físico, psicólogo, nutricionista, biomecânico, empresário, enfim, toda esta gente que coloquei aqui. Obviamente que nem todo o atleta tem a possibilidade de ter toda esta gente a trabalhar para ele. No nosso caso, felizmente, e através da Federação Portuguesa de Atletismo e pelos nossos próprios meios, conseguimos ter uma equipa bastante alargada que nos ajuda neste tipo de trabalho. Nem sempre o atleta tem esta gente toda a trabalhar para ele, ou consiga reunir toda esta gente, mas tentar reunir uma equipa o mais homogénea e alargada possível para ser todos, ou para haver uma contribuição nas mais variadas áreas, para que o atleta possa ter aqui um apoio especializado em todas estas áreas específicas. O que é que eu acho que foi, ou que são os pontos-chave para o sucesso destas duas atletas? Há uma enorme complicidade entre o treinador e os atletas. Eu conheço-os desde muito novas e percebo o que é que as motiva, o que é que elas receiam, domino algumas técnicas que sei que as vão motivar, portanto, acho que isso é importante, ou é extremamente importante na determinação do sucesso ou não, porque quanto maior cumplicidade houver e quanto maior interajuda houver, mais fácil fica para o treinador poder intervir em qualquer eventualidade. Há uma confiança cega no treinador, portanto, nós temos uma velha máxima que diz: o atleta treina, o treinador trata do resto. Portanto, o treinador aqui acaba por fazer muito mais do que as tarefas de um simples treinador. O treinador faz os contratos com patrocinadores, com os clubes, o treinador trata das provas, o treinador trata das viagens, o treinador trata de questões financeiras. Portanto,
não digo com isto que seja a melhor estratégia, mas foi a estratégia que nós adotamos para que o atleta tenha única e simplesmente que se concentrar no processo de treino, e todas estas questões que os rodeiam acabam por lhes passar um pouco ao lado e acaba por ser algo que não é foco de distração, de algum stress ou alguma fonte até de alguma crispação com alguma destas questões. O grupo de treino também é bastante importante. Estas duas atletas, o facto de pertencerem ao mesmo grupo de treino, não tenho dúvidas que as fazem crescer mutuamente. Temos também um grupo de treino com homens de bom nível onde eles treinam todos juntos e que os homens fazem, de certa forma, ali alguma competitividade com elas, não só nos treinos intervalados, não só nos treinos longos, como depois também até mesmo naqueles treinos de corrida contínua mais lentos, ou até aqueles mais simples, em que, quanto mais não seja, o grupo de treino serve para distrair, para conversar, para que o atleta não se foque demasiado naquilo que está a fazer e que acaba por ser uma sessão de treino bem mais agradável. Coloquei aqui o Running Force Challenge, que foi de certa forma uma técnica que nós usamos agora durante a pandemia para que as atletas conseguissem ter alguma competição na falta de competição normal, porque todos nós sabemos que as provas foram canceladas, algumas adiadas, enfim, passamos aqui imensos largos meses sem competição, e nós fazemos a nossa competição interna. Portanto, com o recurso a estas duas atletas e com um grupo de homens fortes, nós conseguimos fazer, por exemplo, uma prova 10.000 na pista com cerca de 10, 12 atletas e todos eles a bom nível. Isso, obviamente que não é a mesma coisa do que competir com as adversárias habituais, mas serviu de certa forma para nos manter os níveis de motivação elevados numa altura tão crítica que foi a pandemia. E no caso de ser duas atletas de bom nível, um dos pontos-chave que eu considero que tenha sido preponderante também para o sucesso, ou para este percurso, foi o respeito que uma tem pela outra. Sempre tivemos algum cuidado neste tipo de questões, que é separar sempre os dois assuntos, isto é, sempre que são assuntos de uma atleta a outra não tem que saber, nós acabamos sempre por ter esse cuidado, acabamos sempre por separar o que são os objetivos individuais de cada uma e acabamos sempre por respeitar, de certa forma, tudo aquilo que as rodeia e sem que os assuntos de uma interfiram na outra. Há também aqui um fator que eu acho que toda a gente faz, é o apoio do treinador, principalmente quando as coisas correm mal. Estamos aqui com um problema de som. Estava eu aqui no último ponto. Em que o que eu refiro é o apoio do treinador, e todos que estão desse lado, penso que não será novidade nenhuma. Portanto, eu acho que o apoio do treinador é sempre mais importante quando as coisas correm mal, quando o treinador aparece no sucesso. E isso eu tive sempre muito cuidado, e muitas das vezes, quando elas têm sucesso em alguma competição, eu até faço questão de não aparecer. Mas quando as coisas correm mal, e há sempre muitas vezes que correm mal, acho que faz parte de todo o processo. Quando as coisas correm mal, eu sou o primeiro a aparecer e faço questão disso. Outra questão também, que eu acho que é um ponto-chave em todo este processo, é não ter medo de ser dispensado. Muitas das vezes temos treinadores que estão tão deslumbrados com aquele atleta, tão dependentes do atleta, que acabam ou com algum receio que o atleta faz parte do treinador e que o dispense. O som está desativado aqui, mesmo assim? Ok.
Portanto, esta questão do medo de ser dispensado faz com que muitas das vezes os treinadores comecem a fugir um bocadinho àquele percurso que inicialmente idealizaram, começam a facilitar, começam a ceder em determinados aspectos, começam a não ser tão exigentes, ou começa a faltar alguma exigência no seu trabalho, de certa forma para arranjar aqui um ponto de equilíbrio entre o atleta e o treinador, e esse medo, esse receio que o atleta se farta e que dispensa o treinador, faz com que o treinador muitas das vezes se desvie do caminho inicial que estava previsto. Eu acho que o facto de ter duas atletas deste nível fez com que eu nunca tivesse receio de ser dispensado, nunca vivi do atletismo, nunca foi a minha vida, eu não precisava do atletismo para viver, por assim dizer, ou para ter os meus recursos financeiros. Portanto, sempre tracei o caminho que achei que seria o ideal e nunca tive medo de ser dispensado. Eu acho que isso é importante. Aparentemente pode parecer um pormenor, mas acho que faz toda a diferença depois na prática. Outra das questões foi estar à altura da exigência. Eu, como disse, cresci com estas duas atletas. Elas, quando apareceram no clube, eu não tinha grande experiência. Tinha experiência na formação, não tinha no alto rendimento. E à medida que as coisas foram ficando mais sérias, a competitividade começou a ficar mais elevada, eu também tive que estar à altura da exigência. Naturalmente que procurei mais conhecimento. Elas perguntam muitas vezes porque é que estamos a fazer este treino, porque é que estamos a fazer desta forma. Eu tenho que estar à altura de responder, transmitir confiança, transmitir controle da situação, daquilo que estamos a fazer, para que depois não hajam dúvidas na prática. Porque aqui também a regra das 24 horas, nós instituímos que quando as coisas correm bem, o atleta só pode festejar naquele dia, portanto, no dia seguinte acabou, portanto, não há mais festejos. No dia seguinte é começar do zero e começar a treinar como se nada se tivesse passado no dia anterior, mas a mesma coisa também quando as coisas correm mal. O atleta naquele dia pode chorar, pode espernear, pode ficar triste, no dia seguinte tem que estar pronto para começar a treinar da mesma forma como fazia caso não tivesse havido nada de contrário. Temos também, eu coloquei também aqui uma questão que é o nivelar por cima. Nós temos esta filosofia. Nós nunca nos contentamos por resultados que à partida poderiam ser passíveis de colocar, por exemplo, nas redes sociais, que foi a primeira classificada numa prova A, B ou C. Nós tivemos sempre a olhar para cima, para as atletas que eram mais competitivas que as nossas, tivemos sempre a intenção de lhes ganhar, tivemos sempre a intenção de chegar ao topo e nunca nos contentar com, obviamente com todo o respeito que temos por um campeonato regional, mas a partir do momento que são campeões regionais, isso já não é motivo de festejo. Temos que aspirar a ser campeões nacionais e depois de ser campeões nacionais temos que aspirar a algo mais. Portanto, tentamos sempre, à medida que fomos conquistando os nossos objetivos, tentamos sempre arranjar outras motivações e olhar sempre para cima, para as atletas mais competitivas, quer seja a nível nacional, quer seja a nível internacional, e criar nós próprios objetivos para lá chegar também. Um dos aspectos que também faz parte da nossa forma de estar no atletismo é que aquelas expressões que ouvimos muitas das vezes que hoje não era dia, hoje era dia não, para nós não existem. Isto é, nós temos que ter sempre uma explicação para quando as coisas correm mal. E como eu disse há bocado, as coisas correm muitas vezes mal, às vezes mais que aquelas que nós gostaríamos, mas faz parte de quem está no desporto. Portanto, a competição não é só sucesso, naturalmente. Portanto, e nós procuramos sempre arranjar aqui uma explicação para tudo que eventualmente possa acontecer e a grande parte das vezes nós conseguimos detectar onde é que estão os erros. E esta é uma filosofia, tentamos sempre simplificar ao máximo as coisas. Portanto, há quem faça grandes planos extremamente elaborados, detalhados, mas tentamos sempre simplificar as coisas. É importante que o plano seja muito fácil de entender, é importante que o atleta perceba claramente qual é o caminho, sem estarmos aqui a colocar demasiados termos, demasiadas questões de pormenor, quando depois nós na prática, a maior parte das questões, o atleta não utiliza ou não faz. O planeamento de um macrociclo, todos os colegas que aí estão familiarizados com isto, portanto um macrociclo ou dois macrociclos numa época
que nós utilizamos. Normalmente ali, a primeira fase da época, tentamos sempre conjugar durante a época toda os objetivos individuais, os objetivos do clube e os objetivos da federação. Normalmente dividimos a época de inverno e a época de verão, portanto toda a gente familiarizada com isto, não há nada de extraordinário. Começamos sempre com controle e avaliação de treino. Utilizamos, neste caso, vemos fotografias com o professor Amândio, que é o fisiologista que nos acompanha, e fazemos com grande frequência controle e avaliação de treino, testes de lactato, VO2 máximo, fazemos sempre com bastante frequência análises clínicas, medição da composição corporal. Portanto, são sempre fatores que é importante nós termos presente. E depois é a arte de juntar todas as competências, capacidade aeróbica, potência aeróbica, capacidade lática, enfim, técnica de corrida, dominar a recuperação. Portanto, no fundo de todas estas componentes nós colocarmos a dose certa para cada uma, de forma a potenciarmos a forma física da atleta. Temos aqui um exemplo de um planeamento semanal que utilizamos. Normalmente elas treinam sempre 2 vezes por dia, à exceção do fim de semana, sábado e domingo. À segunda-feira começa na corrida da manhã, é sempre uma corrida lenta, de forma a recuperar ou a ajudar à recuperação do fim de semana, que por norma é sempre mais exigente, e já vamos ver. O treino da tarde já é uma corrida mais, diria, média, normal, portanto estamos a falar de uma corrida contínua a ritmo normal. A terça de manhã é um treino um bocadinho mais curto, mas também um bocadinho mais rápido. E a terça-feira à tarde voltamos normalmente para os 15 km, corrida contínua a ritmo médio. Quarta-feira de manhã, mais um treino, uma sessão de treino de 15 km, corrida contínua lenta, para depois recuperar, para não acumular fadiga para o treino da tarde, porque normalmente os treinos específicos são sempre quarta-feira à tarde e fim de semana. Quarta-feira à tarde, neste caso aqui, temos um treino de capacidade lática, e o treino de quinta-feira de manhã, naturalmente, será uma corrida contínua lenta para a recuperação do treino do dia anterior. Quinta-feira à tarde, nada de novo também, 15 km de corrida contínua média. Na sexta-feira, para além do treino de corrida contínua lenta, é sempre dia de treino de força e mobilidade. Neste campo nós temos sempre alguém específico nesta hora para fazer este tipo de treino e acompanhamento. Temos um profissional nesta área que faz o treino individualizado a cada uma delas durante 1 hora, pelo menos. E à tarde voltam novamente aos 15 km de corrida contínua média. O fim de semana, por acaso nesta semana aqui, tem o treino longo no sábado e um treino de linear anaeróbio no domingo. Muitas das vezes não é esta ordem, acabamos por fazer o treino de linear anaeróbio no sábado e o treino longo no domingo. Muitas das vezes acaba por ser um fim de semana também de trabalho lático, dependendo da altura em que estamos do planeamento específico para a maratona. Aqui temos uma percepção daquilo que eu tinha falado, dos dias mais intensos e dos dias em que o atleta tem de intensidades mais baixas. Portanto, como disse, a quarta-feira é sempre o dia mais intenso, com treino específico, e depois o fim de semana também, ou o sábado ou o domingo, neste caso está aqui ao domingo. O controle de treino é sempre feito, como toda a gente conhece, nós fazemos através do Garmin, onde eu a maior parte dos treinos não estou presente, portanto estou presente na pista com os atletas à quarta-feira e ao fim de semana, seja na pista, seja o treino longo, normalmente acompanho, mas os outros treinos de segunda e terça, quinta e sexta, as atletas fazem junto às residências respectivas, portanto fazem na sua terra, e o acompanhamento que faço é sempre através do Garmin, onde vejo onde é que a atleta andou, em que ritmo fez, se cumpriu os ritmos pré-estabelecidos ou não, e depois há outros dados, como o ritmo cardíaco, como toda a gente já conhece e está familiarizado com isto. Aqui vemos as zonas de intensidade, a elevação do percurso. Normalmente, olhando para o mapa onde elas andaram, já tenho uma noção do declive.
Eu passei aqui um slide à frente. Ok. Este gráfico aqui é algo também que nós fazemos, que tem a ver com a variabilidade da frequência cardíaca. É um trabalho que fazemos juntamente com o fisiologista, onde a primeira coisa que as atletas fazem de manhã é a medição da variabilidade da frequência cardíaca, com uma banda específica para o efeito, e é nada mais, nada menos que medir o intervalo de cada batimento cardíaco. É monitorizado, como podem ver, num gráfico, onde se vê a média de cada atleta e os desvios padrão de cada uma delas, e que faz uma monitorização do sistema nervoso simpático e parasimpático, e que nos permite, de certa forma, antecipar aqui algumas contrariedades. Se a atleta anda a recuperar ou não estará recuperado uns treinos para os outros, isso é possível ver através destes valores. Vamos imaginar que a atleta está numa fase de uma pré-gripe, algo do género, que começa a ter alguns sintomas. Nós conseguimos, de certa forma, antecipar aqui, mas essencialmente esta questão da recuperação, se não estiver a ser conseguida, nós, com o alerta do fisiologista, nós conseguimos logo de imediato atuar e conseguimos, de certa forma, minimizar aqui a questão da recuperação mal feita, e conseguimos entrar, ou pelo menos atuar logo nesta questão, para que depois não chegue a uma fase mais complicada e avançada, e consigamos responder mais rapidamente a tudo isto. Aqui temos um gráfico dos quilómetros semanais, ao longo das semanas de uma preparação específica para a maratona. Neste caso estamos a falar em 15 semanas de preparação. Já fiz com menos, já fiz com 12, com 14, com 13, enfim. Tudo depende sempre do ponto de partida e o tempo que nós temos de preparação para a maratona específica. Neste caso foi feito com 15. Podemos ver que tive semanas muito perto dos 200 km, algumas menos um bocadinho, e nas últimas 2 semanas já é uma fase de abrandamento em termos de volume e intensidade, o tal tapering que falei há bocado. Coloquei aqui também alguns aspectos a considerar no final da maratona, que eu acho também importante para que depois se consiga preparar uma maratona seguinte com algum sucesso. Eu, por norma, faço sempre uma reunião com a atleta para receber o seu feedback, não só da preparação, mas também do dia da prova. E os meus colegas vão concordar que este tipo de reunião, este tipo de conversa, no dia da prova é impossível de ter, ou não vamos chegar a conclusão nenhuma. Normalmente eu deixo passar 2, 3 dias para que o atleta comece a assentar ideias, esteja mais calmo, tenha uma percepção muito mais realista daquilo que se passou e que melhor consiga relatar toda a sua percepção, não só da preparação, mas também da prova em si. E depois identificar pontos de melhoria. E uma curiosidade é que eu tenho conseguido identificar pontos de melhoria muito facilmente no final de cada prova. É interessante perceber que depois nós ouvirmos a atleta, depois de analisarmos toda a sua prestação, tendo em conta aquilo que estava previsto e aquilo que foi feito, é relativamente fácil nós identificar logo 2, 3, 4 pontos de melhoria, e se nós conseguirmos identificá-los, naturalmente vamos conseguir corrigi-los para uma próxima abordagem à competição. Outra das questões também que eu percebi que era uma questão bastante sensível era a recuperação da atleta no final de cada maratona. Como sabem, a maratona é uma prova bastante exigente e que o atleta sai muito maltratado no final, caso faça a maratona de uma forma bastante intensa, e a este nível, naturalmente, que o atleta vai estar com toda a sua energia, toda a sua força, vai colocar tudo na estrada. A
experiência diz-me, ou algumas maratonas que fizemos, diz-me que cada atleta tem o seu timing de recuperação, alguns mais rápidos que outros, naturalmente, mas acima de tudo, a nossa percepção muitas das vezes pode nos enganar. O treinador pode achar que o atleta está devidamente recuperado e eu tento não ir só pela minha percepção. Utilizamos sempre algumas análises que nos indicam se a atleta está recuperada e que pode retomar os treinos de uma forma normal ou se precisamos de mais 1 ou 2 semanas de recuperação para que o atleta consiga depois estar no seu melhor. E depois, todos nós dominamos aqui algumas técnicas de recuperação, a crioterapia, a pressoterapia, a massagem, portanto, há de certa forma inúmeras situações que podemos utilizar para assegurar a recuperação total da atleta. E depois, acima de tudo, eu acho que é o que faz os grandes campeões, não só na maratona, mas como depois em todas as disciplinas, é entrega ao treino. E neste caso tenho a felicidade de ter 2 atletas que muitas vezes tem que ser eu a pôr-lhes daqui algum travão, porque elas entregam-se de tal forma ao treino que estas 2 fotografias relatam muito bem o estado em que muitas das vezes ficam e que naturalmente faz toda a diferença depois, porque são atletas que colocam um grau de exigência no processo de treino, colocam uma postura de demasiado profissionalismo, ou de profissionalismo ao mais alto nível. Elas querem ser atletas, elas sempre quiseram ser atletas, elas sempre quiseram ser competitivas, sempre quiseram ser as melhores. Isso reflete-se nesta entrega ao treino, porque são atletas que não deixam nada por fazer. Para terem uma ideia, aquele plano de treino que vimos há uns slides atrás, se porventura a atleta tem que fazer 50 minutos à tarde, corrida contínua média, e de manhã tem que fazer a corrida contínua lenta, às vezes o que acontece, por qualquer motivo, ou porque de manhã são menos 10 minutos ou um quarto de hora, a atleta até daria muito mais jeito de trocar o treino da manhã para o da tarde, e não o fazem sem pedir autorização primeiro, isto é, elas não mexem em nada no plano de treino, não alteram nada aquilo que está prescrito, se o treinador não autorizar. Portanto, eu acho que isso faz toda a diferença. Aquela disciplina que o atleta coloca no seu trabalho, aquela entrega, acho que faz toda a diferença para que seja depois fator decisivo no desenrolar da situação. Depois são 2 atletas com uma luta na competição também acima da média. Elas, quando entram em competição, uma grande maioria dos atletas de alta competição não gosta de perder nem a feijões, e qualquer situação, quer ao nível de treino, eu se as desafiar para algo, elas entregam-se com tudo o que têm e que não gostam nada de perder. Isso também reflete-se depois no resultado final. E depois, obviamente, que tudo isto só é possível com o envolvimento de muita gente. Não só da Federação Portuguesa de Atletismo, não só do Comitê Olímpico, como dos clubes, como de todos os profissionais que falei durante esta apresentação, nomeadamente o fisiologista, o departamento médico, o psicólogo, o nutricionista, o empresário, portanto, toda esta gente que alguns ícones aqui estão, que nos permitem, de certa forma, dar aqui alguma estabilidade ao trabalho das atletas, estabilidade financeira, estabilidade em termos de apoio técnico e especializado nas mais variadas áreas, e que depois acabam por dar aqui alguma tranquilidade, acabam por dar aqui alguma confiança e qualidade no trabalho realizado. Eu dou por encerrada esta minha apresentação e se eventualmente tiver alguma questão relacionada com isto, obviamente que estou ao dispor. Chegamos ao final do nosso seminário e da nossa gala. Eu tomei aqui uns apontamentos de cada uma das intervenções e gostava de falar e encerrar os trabalhos exatamente com algumas dessas linhas e compartilhá-las convosco. De um modo geral, todas as intervenções frisaram um plano estratégico, a construção de um treino, toda a forma de trabalhar do treinador, parte de uma estratégia alicerçada na filosofia.
existe e tem que existir sempre uma liderança forte, independentemente do grupo ser o par, o treinador e o atleta, ou sejam equipas multidisciplinares, mas efetivamente, uma certeza, quem lidera o processo é sempre e só o treinador. Não esquecer também o treinador com uma perspectiva e com uma atitude e uma atividade um pouco como o alquimista. São tantas as áreas, isto é um caldeirão tão difícil de que resulte, pô-lo a resultado, que são tantas as equações que estão dentro deste caldeirão, é quase como um grande cozinhado, é quase como uma obra de arte. Não queria deixar de relembrar aos associados que temos novos desafios pela frente. Como há pouco o Zé Silva falou, o nosso presidente, pretendemos criar no próximo ano uma nova categoria, indo de certo modo de encontro às palavras do professor Abreu Matos, o homenageado hoje com o Prémio Carreira, porque efetivamente há muito trabalho para além dos treinadores, dos campeões. Aos nossos associados, chamados a atenção, vamos ter mais uma série de ações no futuro próximo. Relembrar que adiram, inscrevam-se, façam sócios da ATAP, porque quanto mais fortes, quanto maior for o nosso número, mais fortes seremos e maior será a nossa capacidade, com certeza, de exigir compromissos e outras coisas para toda a classe. Termino o seminário reavivando uma mensagem que eu deixei no meu discurso de abertura. Relembrar a liderança que a nossa modalidade tem nos resultados face às outras modalidades esportivas e não esquecer nunca que essa liderança é, sem dúvida, o reflexo da competência e da qualidade dos treinadores portugueses. Nós muitas vezes falamos, ficamos todos contentes, o atletismo fez mais umas medalhas, o fosso é maior. Isto deve-se sempre, em primeira e última análise, ao trabalho e à qualidade do trabalho dos treinadores. Estamos cá para, dentro do nosso mandato, colaborar no sentido de aumentar a fonte do conhecimento com ações deste tipo. Termino agradecendo a vossa presença, desejar-vos um resto de dia, de fim de semana, que já é muito pouco, e despedir-nos até a uma próxima atividade.